Olá, cá estamos nós mais uma vez gravando o nosso vídeo Guia dos Perplexos, que pretende mostrar minha perplexidade diante da cegueira das pessoas, mesmo daqueles que se consideram cultos e eruditos, quando na verdade a verdade, as coisas que estão sendo feitas por vários homens que planejam um futuro para nós, para a humanidade, está diante do nosso nariz. Então, o postulado fundamental, eu ontem vi, né, no YouTube, um vídeo do Discovery Channel, onde eles estupidamente dizem que a busca de todas as sociedades secretas resume-se em duas coisas: calcular o fim do mundo, o Armagedon, o Apocalipse, seria uma delas, e a outra, manter o segredo de um tesouro escondido na cidade de Washington, que está no mapa, e esse assunto foi motivo de um filme, né? O tesouro de, sei lá. Então, mas isso é pura besteira. Então parece até que os diretores do Discovery Channel só têm cabeça para separar as orelhas. Na verdade, eu li para vocês, e vou ler de novo, o que dois membros de uma sociedade secreta que saíram dela porque não concordaram, eles dizem qual é a busca desta sociedade, com a qual elas não concordam, mas que muita coisa eu concordo. Eu também sou um buscador, só que sou independente. Eles dizem assim, palestra do 32º grau. Os mestres antigos inventaram alguns dos símbolos para expressarem o resultado da divindade. Eles não tentaram nomeá-la, tentaram sim, há vários nomes para Deus, mas procuraram manifestar a sua reverência descrevendo-a como Ahura Mazda, o Hormuz, o espírito da luz. Concordo que seria este o objetivo de todo bom ocultista, de todo buscador, de toda a sociedade secreta e de todas as escolas de mistérios. Então, buscamos a luz. A questão é que a luz é como um diamante de 52 faces, e você pode vê-la de 52 ângulos diferentes. Eu tenho o meu ângulo, o meu ponto de vista, que nem sempre funciona igual ao que as outras sociedades secretas estão procurando. Eu digo as outras porque eu tenho a minha, na verdade. Então, é isso, é buscar o espírito da luz. Buscar a luz, eliminar as trevas, a ignorância e fazer o homem atingir a sabedoria, né? Agora, que sabedoria? O que é indispensável ao homem saber? Isto é que é o ponto de discussão e que faz a divergência entre as sociedades secretas. Então, eles conceberam a ideia de que Hormuz tinha 7 potências ou emanações, 4 delas masculinas e 3 femininas. Então vocês vão ver que a Estátua da Liberdade, quando eu mostrar aqui para vocês, ela tem uma tiara na cabeça com 7 pontas, que são exatamente isso, porque a Estátua da Liberdade é Mitra, que é o Cristo do zoroastrismo, e tem as 7 potências que estão emanando da mente dele. E é por essas potências que ele governa o universo, que são poder, concordo, sabedoria, concordo, a palavra, o verbo, concordo, e a soberania, que é o controle de si mesmo, do seu afeto, do seu sentimento, das suas emoções, da sua vontade, em suma. E as 3 potências femininas eram produtividade, que aqui é fecundidade, e aí geraram os ritos orgiásticos, que ainda existe na yoga como sendo um tipo particular de yoga, né, que é Tantra Yoga, que eu sou mestre em Tantra, e, portanto, concordo também a fecundidade, né,
produtividade, ele diz. Saúde, claro, tudo nesta vida quer ter saúde, quer ter vitalidade. Ele diz saúde e vitalidade é a mesma coisa, né? Saúde é uma coisa que, por exemplo, na Igreja Católica, são é a palavra que precede aquele que atingiu essa sanidade, né? E essa emanação do Espírito Divino de luz, que é a vitalidade. São Tomás de Aquino, né? Às vezes escrito santo, Santo Antônio de Pádua, né? São Gregório Magno. Esse são aí quer dizer com saúde, saúde mental. Nem sempre saúde física, porque eles descuravam do físico, mas saúde mental. Então, são e santo concordam plenamente com isso aqui. Uma das potências da luz divina é a saúde, a sanidade. Então, uma pessoa que é sã, ela jamais fará aos outros aquilo que ela não quer que façam a ela própria. Que esta é chamada a regra de ouro, que Hilel disse a um dos discípulos dele, e Jesus Cristo repetiu, está escrito no Evangelho: não façais ao teu próximo aquilo que não quereis que ele te faça. Jesus inverteu, colocou no positivo, tirou da negativa. O que você quer que os homens te façam, façais você a ele. Então, concordo plenamente, né? Agora, a questão é, teremos que voltar ao parcismo, ao zoroastrismo? Bom, segundo esta sociedade, sim. Eu não concordo, porque Ahura Mazda, o Hormuz, né, primeiro é uma religião maniqueísta, quer dizer, Hormuz e Arimã, que são o Deus da luz e o Deus das trevas, brigam para saber quem é que vence. O combate final será da luz sobre as trevas. Jesus também disse o mesmo. Então, até aí estamos empatados, mas a questão é, em todos os pontos não há coincidência, né? Que é a luz? Sim, é. Agora, as coincidências e as descoincidências é que são o grande problema. Por exemplo, aqui, neste livro, que é Atlas do Extraordinário, Construções Fabulosas, volume 1, nós temos a Estátua da Liberdade. Então, vamos ver aqui onde ela está. Então, está aqui. A Estátua da Liberdade, The Statue of Liberty. Olha, essas pontas que estão saindo da coroa que ela usa são os 7 raios de Hormuz. Portanto, aqui não é Estátua da Liberdade. Na verdade, é Estátua da Luz. Não tem nada a ver. Agora, a sociedade secreta supõe que a luz fará o homem livre. A questão é, livre para quê? Então, aqui, na verdade, nós temos Mitra, que é o Cristo do zoroastrismo, né? Travestido, porque aqui está vestido de mulher, ele sempre aparece travestido, né? Mas também não concordo com isto, porque não acredito e nem aceito que Mitra substituirá Jesus, né, na doutrina da humanidade, né, de que o que é que vai trazer para a humanidade a luz. Continuo acreditando que nos templos católicos, cristãos, continua acontecendo, né, embora encoberto, né, o desvelamento da luz para aqueles que sabem ouvir. Para mim, portanto, não é a Estátua da Liberdade, não é Mitra. Mas, quem quiser acreditar, é livre para isto. Eu só não quero que me forcem a acreditar nisto, porque se vierem forçar, podem até me matar, mas eu não cederei. Eu não vou ceder, porque minhas convicções são muito bem formadas, né? Então, vamos continuar. Portanto, até aí estamos de acordo com as escolas de mistérios, né? O que as sociedades secretas buscam? A luz. E aí aconteceu um problema muito grande, porque os romanos
adoravam Mitra e achavam que ele se reflete na estrela d'alva, a estrela da manhã. Seria como se fosse o brilho da tocha de Mitra no céu, mesmo com o sol no firmamento, a estrela d'alva, a estrela da manhã, que eles chamavam de Lúcifer. Ela mostra seu brilho. Então, Albert Pike, que nós vamos mostrar aqui daqui a pouco, também concordava com isso. Então ele chama Mitra de Luciferos, aquele que traz a luz. Mas na concepção dele eu teria que renegar Jesus para aceitar Mitra. E, na verdade, quando Constantino assinou o Edito de Tolerância, ele tornou todas as religiões livres, inclusive o mitraísmo. Quem quiser professar o mitraísmo pode, agora só não pode esconder isso em 31 graus para só dizer no grau 32. Como dizia São Tomás de Aquino, isso é imoral, porque na ordem dos fatos, na ordem concreta, o objetivo final é o último a ser atingido, mas na ordem da teoria é o primeiro a ser explicado, é o primeiro a ser revelado. Então, não dizer uma coisa antes da pessoa que quer alinhar-se a essa colmeia, como nós mostramos ali, bonitinho, né? Uma colmeia. Todos aqueles que buscam a luz se unem como se fosse uma colmeia de abelhas, alimentando a abelha mãe, que é a abelha rainha, que seria o Espírito Divino, né? Simbolizaria o Espírito Divino. Então, a estrela d'alva, a estrela da manhã, era chamada de Lúcifer pelos romanos. E as legiões romanas se espalharam a partir da Itália, indo para a Inglaterra, indo para a Frígia, indo para a Pérsia, e conquistaram o mundo civilizado praticamente todo, só não foram até a Babilônia, que só Alexandre Magno, depois que conquistou depois conquistou a Grécia, Alexandre Magno conquistou a Babilônia e depois conquistou os persas. A Babilônia já pertencia ao Império Persa, mas Roma perdeu o Império Persa. Então, o que é que acontece? Os soldados romanos que foram para a Frígia trouxeram de lá o culto de Mitra, que no final das contas é uma figura bastante simpática e que nós temos aqui em todas as nossas cédulas. Já mostrei para vocês uma vez e vou mostrar novamente. Todas as cédulas nossas têm a figura de Mitra. Está aqui a cabeça de Mitra. Quer numa cédula de R$2, quer numa cédula de R$20, quer numa cédula de R$50, em todas as cédulas. Porque onde eles chegam, eles botam os símbolos deles para poder mostrar que eles são os donos daquele país. Então aqui está a cabeça de Mitra, do mesmo jeito que está na Estátua da Liberdade. Ou seja, os mitraístas governam o dinheiro do mundo. Os grandes ricos todos são mitraístas. Tudo bem, eu não tenho nada contra. Quem quiser, como eu disse, creia no que quiser. Agora, obrigar um cristão a renegar Jesus, dizendo que ele não ressuscitou, crês tu na ressurreição de Jesus? Pergunta o iniciador. E o iniciado terá que dizer, na sua ressurreição física, não. Na sua ressurreição moral, sim. Jesus ressuscita em todo aquele cavaleiro que é consagrado à luz. Então é mais ou menos isto, e nós não aceitamos essa maneira de ver as coisas. Então Jesus, para quem quer crer que ele ressuscitou, ele ressuscitou. Então, mas foi isso que escandalizou Jin Shaw e Tom McKenney, porque quando chegou a esse grau,
que perguntaram a ele: crês tu na ressurreição de Cristo? E eles viram que pelo catecismo eles teriam que dizer: na sua ressurreição física não, na sua ressurreição moral sim. Aí eles desistiram, ficaram contra a ordem a qual eles pertenciam, e porque a ressurreição de Cristo seria frontalmente, bate de frente com a estátua da liberdade. Luciferos, a luz de Cristo, é justamente irradiada ao máximo no momento da sua ressurreição, que gravou o sudário de Turim. O que são aquelas marcas no sudário de Turim? São as marcas da ressurreição de Jesus. Quando o espírito dele voltou ao corpo, que ele estava morto, então emanou uma radiação atômica, tipo laser, e criou aquela figura que não existe modo de explicar. Não há nenhuma maneira de gravar uma figura, de fazer um desenho que explique por que as marcas do corpo de Jesus fixaram-se no pano de linho do sudário, a não ser radiação atômica. Então, é a luz. Concordo e compartilho com todas as sociedades secretas e com todas as religiões de mistério que buscam a luz. Mas me reservo o direito de dizer que luz é esta. Então, busco a luz de Cristo. Então, não me interessa a luz de Mitra, né, que ele está segurando ali na estátua da liberdade, porque eu não sei que luz é esta, já que cada grau se diz o que é próprio daquele grau, e não se diz o que é no seguinte, nem no outro, quer dizer, no final, 32º grau, é que vai se dizer que a religião verdadeira é o mitraísmo, zoroastrismo ou mazdeísmo, de Ahura Mazda. Então, isso é imoral. Já disse, São Tomás de Aquino falou, o objeto final, na ordem prática, é o último a ser atingido. Na ordem teórica, é o primeiro a ser explanado, explicado, revelado. E aqui vocês já sabem o que é que eu quero. Qual é a meta final? A meta final é nos trazer a felicidade. Nós nascemos para ser felizes. E para isso é necessário considerar a vida como valor supremo. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida plena. Então, ali, entre as potências de Ahura, está a vida, a vitalidade, ligada ao sexo, que é a fertilidade. Não tenho nada contra, né? O sexo, para quem pode, para quem ainda tem a potência sexual ativa, né? É um dos valores do yoga, de quem eu sou mestre de Tantra Yoga, já disse. Então, é um ritual belíssimo, né? O ritual de Tantra, que acho que o mundo perdeu a inocência e perdeu o direito de praticar o Tantra. Mas, vejam, os templários foram condenados porque se disse que eles adoravam essa imagem. Essa imagem, chamada Baphomet, cujo nome não vou me dar agora ao luxo de explicar o que é, mas essa imagem nunca existiu, a não ser na imaginação dos inimigos dos templários e das sociedades secretas, porque as escolas de mistérios têm verdades que constituem um tesouro inestimável. Desde a Babilônia, o Egito dos faraós, a Roma antiga, por todos os continentes e por todo o mundo, as sociedades secretas juntaram o tesouro, a busca do tesouro perdido, que foi o nome do filme, né, que passou, que na verdade não é, como se supõe, um tesouro material, na verdade um tesouro cultural. Quer dizer, toda a cultura, toda a sabedoria, todo o conhecimento, né, que as escolas de mistérios ou sociedades secretas juntaram, é
fabulosamente rico. E quem tiver acesso a este tesouro tem em suas mãos todas as riquezas que um homem precisa para ser sábio, feliz e sadio. Por isso, não estão errados aqueles que estão iniciando aqui no 32º grau ao dizer que a Ahura governa o universo através de 7 raios, que também está aqui na cabeça da Estátua da Liberdade, né? As pessoas vão lá e não sabem. Eu pedi a uma aluna minha, como já disse a vocês, que entrevistasse 10 americanos e perguntasse aos 10 quem é a figura que a Estátua da Liberdade representa. Nenhum soube dizer. Nenhum só. É Mitra, né? O porta-luz, Luciferus. Então veja só como é que foi. Os romanos chamavam a estrela d'alva de Lúcifer, porque eles acreditavam que era o facho de Mitra, né? O fogo de Mitra, ou o sol. Eram 2 maneiras de Mitra iluminar o céu. O Mitra também era chamado em Roma de Solis Invictus, o sol invencível. Mas Eliphas Levi Zahed, que foi um grande mago e que nós admiramos muito, ele descobriu, ele era foi considerado o homem mais culto do seu tempo, e quando Napoleão Bonaparte partiu para a conquista do mundo, levou ele consigo. E ele encontrou essa gravura, né, entre documentos antigos, pergaminhos antigos, que tem um facho na cabeça, luz, né? E ele chamou essa figura de Baphomet. Veja, tem uma estrela de 5 pontas na testa, tem chifres e tem um facho de luz na cabeça. Então, tem uma lua branca aqui em cima e tem uma lua negra aqui embaixo, que são os opostos, o masculino e o feminino, que vai dar a fecundidade, a união sexual, a união dos dois. Quer dizer, é um andrógeno, na verdade, e tem algo a ver com a doutrina da luz, mas é uma figura horrível e, portanto, foi ótimo para o rei da França, Filipe o Belo, essa ideia que Eliphas encontrou, mas já existia no ano 1000, essas figuras já existiam lá no ocultismo, e pegaram essa figura e disseram que os templários adoravam Baphomet como sendo o seu Cristo e o seu Deus. Uma mentira deslavada, porque os templários tinham planejado uma coisa chamada sinarquia, que significava a unificação do mundo, a globalização, como nós estamos vendo, sob os chefes religiosos mais sábios do mundo. Portanto, eles supunham que o Papa, o imã dos muçulmanos e o grão-rabino de Jerusalém, juntos, esses 3 homens governariam o mundo, tendo evidentemente um conselho de civis, de políticos também sábios, como Platão tinha idealizado na República. Então o rei Filipe o Belo, que tinha um secretário que era diabólico, chamado Guilherme Nogaret, botou na cabeça dele que se o Papa e os Templários conseguissem realizar o que pretendiam, o rei Felipe, sem dúvida, não seria convidado para participar da assessoria dele, dos 100 assessores dele sábio, porque Felipe o Belo era uma besta. Era um animal que fazia tudo que Nogaret mandava. Então raptaram o Papa, levaram-no para Avignon, e lá ele ficou preso a pão e água durante muito tempo, até que o rei se compadeceu e disse a ele: o que é que eu faço para te tirar daí? Aí ele disse: se um concílio ecumênico aprovar a excomunhão dos templários, eu assino. Foi uma covardia, porque na verdade os templários eram inocentes, mas com essa covardia do Papa e com essa perversidade do rei da França, governado pelo diabólico advogado e conselheiro Guilherme Nogaret, o oficial, o grão-mestre templário Jacob Burgundus Molay e 14 oficiais foram amarrados a postes diante da Catedral de Notre-Dame de Paris e morreram
sendo queimados vivos. Como eles foram presos e levados para a Bastilha, a Revolução Francesa, então, o que é que fez? A primeira coisa que ela fez foi destruir a Bastilha, porque foi a prisão de Jacob Molay e dos seus 14 cavaleiros templários. Então, há uma razão para tudo, e a história, como eu disse, metade acontece naturalmente e metade é planejada pelas sociedades secretas. Então, temos muita coisa ainda para mostrar a vocês, mas uma delas, que eu acho assim bastante interessante, é aqui nós temos várias preciosidades, mas uma delas é Mitra. O busto de Mitra está aqui. Em cada loja francesa esse busto existe, é colocado em lugar de destaque e se chama Marianne Maçonique, né? Então, mais uma vez, Mitra é tomado como um andrógeno. Então, quer dizer, já está sendo preparado o modo como ele já invadiu todas as lojas francesas. E, além disto, nós temos outras coisas interessantes neste livro. Uma delas é a nota de $1, que nós já mostramos a vocês a própria nota, a pirâmide dos faraós do Egito e a águia de Roma, que é o símbolo dos Estados Unidos e de muitas potências católicas. Então, o que é que eles estão dizendo aqui? Então, na base da pirâmide está escrito Novus Ordo Seculorum, uma nova ordem para o mundo, uma nova civilização. E é o grande selo dos Estados Unidos e, em latim aqui em cima, Annuit Cepetis. Eles nos olharam com bondades. Eles quem? Cada um procure saber, né? Aqui nós temos a águia romana, mostrando assim que eles já vieram desde os tempos de Roma e do Egito, governando a terra e fazendo aquilo que eles acham que seria a construção de uma nova civilização. A ideia central é reconstruir o Templo de Salomão, né? Os maçons batem o martelo o tempo todo, dizendo que o grão-mestre da loja, o venerável mestre da loja é Salomão. Ele está sentado na cadeira de Salomão, portanto é um símbolo do Messias, do Mashiach, e ou o tabernáculo de Moisés, ou o templo de Salomão. Ou o tabernáculo de Moisés aqui à minha direita, ou o templo de Salomão serão reconstruídos e ali sentará o antimessias. Então, ele sentará no lugar de Deus e se fará adorar como Deus. E, na verdade, as sociedades secretas usam esse simbolismo para dizer que eles estão ajudando o demiurgo, Javé, a fazer uma nova civilização, a criar um novo mundo, uma nova sociedade. Eu acho que isto é muito bom, porque a nossa sociedade é injusta. A sociedade ideal deve se basear na meritocracia, e a nossa não se baseia. Então, eu também gostaria muito de construir, de contribuir, né, para a construção de um mundo justo, onde o mérito fosse reconhecido, né, e as pessoas chegassem onde merecem, né, baseados no mérito. Mas, de qualquer maneira, aqui mostra porque é que o dólar é a moeda internacional. Aqui tem Benjamin Franklin, que foi um famoso maçom, e aqui nós temos a pirâmide e a águia romana. A pirâmide egípcia e a águia romana. Quer dizer, então, sou completamente a favor das escolas de mistérios, né? Como diz um padre católico que mostrei para vocês aqui, o livro que ele escreveu. Ele é um teólogo, né, muito famoso, e escreveu um compêndio de teologia que tem vários tomos, vários volumes. Nesse aqui está escrito Sacramentos. Então o nome dele é Bernard Bartman, e ele diz aqui em um determinado lugar que não concorda com
os padres que falam que os sacramentos, aqui os mistérios, não concorda com duas coisas. Primeiro, com os membros das sociedades secretas que dizem que os sacramentos cristãos foram tirados das cerimônias dos mistérios pagãos. Não concorda com isso, porque os mistérios pagãos tinham uma questão de magia, né, envolvida, e os sacramentos cristãos não têm. E não concorda também com o fato dos padres católicos, quer dizer, não concorda com os pagãos ao dizerem que os sacramentos cristãos são tirados dos mistérios antigos. E não concorda com os padres católicos ao dizerem que os mistérios antigos são demoníacos e diabólicos. Porque, na verdade, o que eles queriam era atingir um desenvolvimento moral, uma sabedoria, unindo-se ao Deus que eles cultuavam, que era tudo ficção. Mitra, Zeus, Atis, Dionísio, Osíris, Serapis, Ísis, Baal, Afrodite, Geu, Cibele. Mitra vem em primeiro lugar. Então, veja que sabedoria desse sacerdote católico, né? Então, os antigos, Deus nunca enganou ninguém, portanto, os objetos usados, né, nos mistérios antigos eram os mesmos que a Igreja Católica passou a usar depois nos sacramentos: a luz, no batismo, a água, o pão, o vinho. Então, as espécies materiais são as mesmas, mas não está embutido aí a ideia de mágica, né? O sacramento não tem elementos mágicos, né? Ele age pela graça divina, e a graça de Deus não é mágica, né? É um poder que vai muito além da magia, porque a magia é um poder que o homem, o paranormal, exerce. Então, os sacerdotes das escolas de mistérios, todos eles eram grandes magos, como aqueles que vieram adorar Jesus meninos. Eu faço parte dessa cadeia e fui honrado com o nome de membro da Escola dos Magos Caldeus. Então, é um dos títulos com o nome de Caribu. Me honro disto, porque os magos que vieram visitar Jesus, quando era menino, sabiam pela estrela que tinha nos céus, que na verdade era um anjo que vinha brilhando, né, Luciferos, trazendo a luz até chegar em cima da estrebaria onde estava o menino Deus. Então você vê que quanta ignorância e quanto absurdo existe de parte a parte. Quer dizer, os cavaleiros templários, coitados, foram condenados à fogueira e foram queimados vivos. Jacques de Molay, que era um homem santo, um homem sábio, e 14 cavaleiros oficiais templários foram queimados vivos nas fogueiras da Inquisição. A Inquisição passou a ser considerada uma obra do diabo por causa disto. Mas tudo isso foi planejado por um cázaro, um falso judeu, chamado Guilherme de Nogaret, que era advogado formado em leis e conselheiro do rei Filipe o Belo. O Papa apenas foi covarde, porque os templários nunca adoraram essa figura, porquanto ela só existe na imaginação das pessoas. E Eliphas Levi, em 1700 e pouco, nas campanhas napoleônicas, ele descobriu, né, que essa figura era muito importante para determinadas sociedades, mas ela vinha desde a Idade Média. Ela já existia nos tempos da ignorância, né? Está aqui, e ele decodifica, ele diz o que é cada parte dela, né? Mas nós vemos algumas coincidências com o zoroastrismo. A lua branca e a lua negra são o masculino e o feminino. O facho de luz aqui, que é a estátua da liberdade segura. Os chifres são símbolos do poder. Todo animal que tem chifres, o poder dele está nos chifres. E Michelangelo, quando fez a estátua de Moisés, ele colocou 2 chifres que na verdade eram 2 raios, mas para significar o poder que ele recebia de Deus. Portanto, há muita ignorância de parte a parte. Então, tanto da parte das sociedades secretas, quanto da parte das outras organizações, principalmente da Igreja Católica, né, que acha que o bode
em determinada cerimônia da maçonaria é usado para se tirar 15 mililitros de sangue do bode e injetar no músculo de um homem, daquele que está sendo iniciado, e tirar 15 mililitros de sangue do homem e injetar no bode. Isso não existe. Isso não existe, né? Então, 15 mililitros de sangue de bode injetado no homem o mataria. Então é pura fantasia. Mas é por causa dessa fantasia que muitas guerras foram travadas, muitas pessoas morreram, né? E, infelizmente, né, nós não pudemos fazer nada. Então, aqui nós temos outro livro que são as sociedades secretas, seitas secretas. Dizer seitas eu não sei se é bem a palavra apropriada, porque seita quer dizer falsa religião. E as sociedades secretas não eram religiões, né? As escolas de mistério não eram religiões, eram escolas de sabedoria. E aqui finalmente está a figura de Mitra, a mais famosa figura de Mitra, matando o touro. O touro simboliza os instintos, né, a emoção, a brutalidade humana, e ele matando o touro significa que ele está vencendo a brutalidade humana. Esse é o convite que essa gravura, que essa escultura faz a todo aquele que busca a luz e a verdade. Subjugar não é matando, né? Na verdade é domando, como a tourada de Madrid. E aqui do outro lado, na outra página, está o nome do Éon, é um leão, que obedece a Mitra. Quer dizer, esse seria o ser. Tem tudo para os cristãos verem nisso aqui o diabo, né? Mas essa é a estátua mais famosa de Mitra. E por isso que em Wall Street, em plena praça de Wall Street, tem um touro. E aquele touro de Wall Street é o quê? Quer dizer, na ilha, na Baía de Nova York, em Manhattan, está a Estátua da Liberdade, que é Mitra com os seus 7 raios. E na praça de Wall Street, que é pequenininha, tem o touro. Então Mitra está de um lado, o touro está de outro. Aqui ele está matando o touro. Mas de qualquer forma, e os investidores da Bolsa se orgulham de se chamar touros, bulls, que seriam adeptos de Mitra. Aqui está um velhinho muito simpático que eu já mostrei para vocês, de grande sabedoria, chamado Albert Pike, que foi quem reuniu uma grande quantidade de parágrafos das leis que os nossos ancestrais praticavam, eram costumes, e ele submeteu isso à lei da razão e simplificou em 5 regras apenas. O que eram 32 ou 33 foi simplificado em 5 regras. Então, aqui estamos mostrando a vocês, portanto, como a ignorância humana é generalizada. E esse nosso vídeo, que nós decidimos denominar Lúcifer, então aqui mostra o Sol. O Sol. Na loja de aprendiz está aqui o Sol. Quer dizer, aquele que dá luz e vitalidade ao mundo. Isso não pode ser uma coisa má. Aí os católicos ignorantes dizem que na verdade é adoração aos astros. Não, é a Mitra. E aqui está o braço do grande arquiteto do universo, que seria Jeová, o demiurgo, que as sociedades secretas ajudam ele usando o esquadro e o compasso, usando o peso e a medida, usando tudo aquilo que pode ser usado para trabalhar com exatidão e sem margem de erro, a colmeia dos iniciados que se agrupam, né, aí para fazer um trabalho gigantesco, né, um trabalho que é hercúleo, mas com o qual eu também estou comprometido. Aqui está o complô que foi feito para mudar a maçonaria operativa em maçonaria especulativa. O rei
e o Duque de Montagu e os seus asseclas, que eram o autor das Constituições, o pastor Anderson e o pastor Desaguliers. Então aqui o fundo aqui é fictício, né? Mas na verdade aqui está o golpe em 1717, né? Supostamente, porque é falsa essa data, não tem documento nenhum provando que em 1717 houve nenhum movimento. Aqui na verdade a data, diz o livro, é em 1723, que foi quando as constituições de Anderson foram divulgadas e oferecidas ao rei pelo Duque de Montagu, e assim a realeza se imiscuiu com as sociedades secretas, na verdade, sem ter competência para isso, né? Sem ter ideia do que é que estavam fazendo, e pagaram pela sua pela sua ousadia, porque ter poder temporal não tem nada a ver com ter poder mental. Aqui nós temos a águia bicéfala, vejam, aqui, ó, tá vendo? Do grau 32. A mesma águia que está na nota de $1. Lembram? Falei para vocês que na nota de $1 está a águia, né, que aqui nós temos apenas a pirâmide, mas em um tamanho super aumentado, e o olho que tudo vê, que infelizmente as sociedades secretas não sabem. Só um pequeno círculo restrito tem esse conhecimento, mas as sociedades secretas são governadas por um certo barão trilionário que está morando atualmente em Londres. E isto é uma lástima, porque este homem é muito perverso. E os membros das sociedades secretas, das escolas de mistério, sem saber, estão sendo governados pelo anti-messias, que é ele quem determina com os seus 300 trilhões de dólares quais são os caminhos do mundo. No fundo, ele é o mestre de obras do grande arquiteto do universo, Javé. E assim Javé permite, porque no livro de Jó, na Bíblia, Javé brinca com Satã, né? Leiam o livro de Jó e vocês verão que ali tudo é uma brincadeira entre Javé e Satã. E Javé se diverte com Satã. Enquanto isso, nós que estamos aqui na Terra, passamos o que agora estamos passando pelo coronavírus. Então, Lúcifer é o nome que os romanos davam à estrela da manhã, à estrela d'alva, que Pike deu a Mitra quando a França presenteou os Estados Unidos para comemorar a sua independência em relação à Inglaterra. Então a França fez a Estátua da Liberdade, que é Mitra, e deu de presente aos americanos, e está lá, né, na Baía de Hudson, numa Manhattan, sei lá, de qualquer forma já mostrei para vocês. E Albert Pike chama-o de Luciferos. Então, a palavra assusta os cristãos, porque na Idade Média, é uma passagem da Bíblia em que Isaías se refere ao rei da Síria, dizendo assim: como caíste, ó Lucífero astro, pensavas que colocarias o teu trono acima do Altíssimo, na verdade foste precipitado no inferno, no mais profundo dos abismos. Pois bem, essa expressão Lucífero astro, na verdade, fundiu-se com a palavra Luciferos, né, que Pike idealizou para a Estátua da Liberdade, Mitra com a sua tocha, e os cristãos passaram a achar que Lúcifer é o diabo. Não, o diabo se chama Satanás, o diabo, os asseclas dele são demônios, mas Lúcifer não tem nada a ver com isso, quer dizer, o portador da luz. E é uma denominação bem apropriada para a Estátua da Liberdade, né? Porque ela traz um facho com a luz. E agora que Bafomé também tenha na cabeça um facho luminoso, aí é meio complicado, porque ele é feio, enquanto que a Estátua da Liberdade é muito bela. Então, na verdade,
Lúcifer. Nós da Igreja Católica temos um mártir, um bispo chamado São Lúcifer, que a Igreja Católica não divulga. Ele só tem uma igrejinha. Mas quem quiser pesquisar, vá na internet e procure São Lúcifer. E vai encontrar, porque esse nome foi usado pelos cristãos durante muito tempo, sem essa conotação de satânica, de diabólica. Na verdade, era um nome bonito, aquele que traz a luz. Com isto, nós esperamos que desfaçam, né, esse equívoco, esse engano de achar que Lúcifer é um sinônimo de diabo e de Satã, e que entendam o que Pike quer dizer quando ele fala que quando os supremos conselhos do mundo inteiro conseguirem vencer a batalha final, então será espalhada a verdadeira doutrina de Luciferos, ou seja, a liberdade segundo os 7 raios que emanam de Hormuz ou Ahura Mazda. Mas eu não sei se será assim, porque o segredo das sociedades secretas, né? Qual é o segredo? É o tesouro escondido, é a data das profecias que dizem quando será o final do mundo, é fazer com que a humanidade atinja a luz da sabedoria, do poder e da bondade, e todas essas possibilidades são factíveis. Deixo vocês agora, como eu pedi antes, pede o meu like, coloca o seu like ou dislike e se inscreva no canal. E nós continuaremos. Este vídeo não tem mais número e será chamado de Lúcifer. Até a próxima.